Convidar para falar, para encerrar o nosso evento, para falar sobre o último painel, o professor Marcelo Pessoa. O Marcelo foi o idealizador deste evento, deste seminário, por isso ele está encerrando, e o tema é Planejamento e Gestão para Cidades Inteligentes. Eu queria só lembrar a todos que as palestras disponibilizadas pelos palestrantes estão no site do Conect Cidade, né? E queria pedir para que vocês entrassem no portal de inscrições para preencher a avaliação do evento. Lá também vocês podem imprimir um certificado de participação, tá bom? Professor, a palavra com você. Agora eu preciso aprender a usar isso. Aqui. Bom, boa tarde a todos, né? Minha agenda é essa aí, eu vou procurar ser o mais rápido possível. Eu quero... Opa! Eu vou falar primeiro do nosso grupo de pesquisa, rapidamente. Quer dizer, onde que nós estamos, né? A gente tem a universidade, do ponto de vista de estrutura, a universidade tem as unidades, uma delas é a Poli, que é a nossa escola de engenharia. A USP tem duas escolas, aliás, tem 3 escolas agora de engenharia, né? Que é a Poli, tem São Carlos e agora tem Lorena. Depois, dentro da Poli, tem os departamentos. Eu sou de um desses departamentos, da engenharia de produção, né? Aqui nós tivemos uma apresentação de professores de outros departamentos, por exemplo, o professor Moacir, né, departamento de construção civil. A gente trabalha de maneira integrada. E dentro do departamento de produção, a gente está organizado em grupos de pesquisa e a gente criou um laboratório. Um dos laboratórios da produção é esse. Tem outros de outros assuntos, que o nosso se chama Conecticidade. Realmente, eu tenho um slide que vai falar desse aparelhinho aqui, já eu falo. A gente começou com reuniões informais, né? Vamos falar sobre, discutir esse assunto novo, etc. A ideia foi descobrir que tinha várias pessoas interessadas em resolver esses problemas da cidade, né? E a ideia é, como é que a gente usa a tecnologia a nosso favor? Porque a tecnologia também é usada contra, né? Os radares, por exemplo. Diminuiu a arrecadação, não sei se vocês viram esse pequeno detalhe durante o dia. Outra característica interessantíssima que o André está ressaltando é a característica multidisciplinar, que essa é uma coisa muito importante na universidade. A gente passou da década de, sei lá, 60, 70, até há pouco tempo atrás, por uma crescente especialização, né? O cara é formado em não sei o que, especialista da rebimbela, da parafuseta, não sei o que, e o pessoal não conseguia conversar com o outro, né? O colega, às vezes até engenheiro também. E então essa característica de multidisciplinaridade agora a gente está começando a incentivar na própria graduação. O pessoal tem que interagir. O professor Varran, nosso reitor, uma vez falou: gente, as universidades agora estão fazendo seminários, que o cara está fazendo doutorado, e você vai pegar o doutorado da engenharia com o cara da medicina, com o cara da filosofia, e cada um precisa explicar o que é a tese de doutorado dele, e os outros precisam entender. Que é um problema, porque o negócio vai sendo cada vez mais específico, você nem sabe o que ele está fazendo. Só ele próprio. E a gente descobriu que existe um grande interesse sobre esse tema. A gente criou uma disciplina na graduação. Na graduação também houve um interesse grande na disciplina, que é a optativa, né? E a gente formalizou esse grupo como grupo de pesquisa agora, esse ano, faz alguns meses, né? Agora inclusive, a gente até hoje não tem recurso, financiamento, vamos começar a buscar isso formalmente agora. A gente, por conta desse interesse, tem uma série de grupos que apareceram, né? O primeiro deles foi o Anutal, que está com a side aqui, né? Que é o pessoal de um grupo coordenado pelo pessoal da FAO. O pessoal do IPT tem um programa de cidades inteligentes do governo do Estado, e a coisa veio crescendo naturalmente. Tem um aluno nosso orientado aqui do professor Mauro, né? Que entrou fazendo mestrado com a gente, pegou uma bolsa no IPT da FAPESP,
Então, essa interação com grupos multidisciplinares é muito interessante. Agora, a CREA, a ASBEA, que é a Associação dos Arquitetos, o Conselho dos Arquitetos apoiou, né, graças a SAID que nos ajudou, o Conselho de Administração também está participando, o INMETRO, temos o Bruno também que está participando, ou seja, é uma coisa bastante multidisciplinar. Então, a visão de desenvolvimento urbano com o objetivo de integrar múltiplas soluções de tecnologias de uma forma segura para gerenciar os ativos de uma cidade. O objetivo é construir uma cidade inteligente, é melhorar a qualidade de vida através do uso de tecnologias para tornar os serviços prestados mais eficientes no atendimento das necessidades dos habitantes. A gente viu nesses 2 dias que tem muitas soluções aí, né? E, finalmente, uma outra pergunta que... Não é possível, gente. Por que no PRO, né? Na engenharia de produção? Porque eu já ouvi essa pergunta lá na Poli, né? O que a engenharia de produção tem a ver com cidade? Isso é coisa de engenheiro civil, não é? A engenharia de produção é a modalidade da engenharia que se preocupa com a gestão de operações de sistemas produtivos em geral. De manufatura, que é a nossa origem, né? Nossa dos engenheiros de produção, como em serviços, né? Então faz sentido. E uma outra coisa importante, que a universidade se isolou durante muitos anos na sua torre de marfim. Eu sou o doutor, você é um mísero cidadão que não sabe nada, né? A integração entre ensino, pesquisa, tecnologias aplicadas e a integração com a sociedade. A gente viu isso de uma maneira muito forte, né? Particularmente São José, Campinas também tem isso, né? Isso é muito bonito. A finalidade da universidade é essa, certo? Como é que é? Pesquisa é transformar dinheiro em conhecimento, né? E desenvolvimento é transformar conhecimento em dinheiro, certo? Que é o que a gente precisa fechar esse ciclo. Bom, então o projeto, basicamente, isso aí já foi mostrado, que a população está virando urbana e começa a ter os problemas. São números até assustadores, né? A Índia aí com quase 1,5 bilhão projetado para 2050. Cidades, de uma maneira geral, não é possível. As cidades são muito desintegradas, com estrutura fracionada de gestão nas prefeituras, as secretarias não conversam entre si, a gente ouviu aqui depoimentos, né? O pessoal é um herói, conseguiu integrar os dados, o cidadão não tem uma identidade na saúde, outra na cobrança de imposto e outra lá na educação, né? Demora de atendimento, gestão ineficiente, falta de visão de longo prazo, falta de continuidade. Quer dizer, são esses os problemas, esse é o nosso mundo real. Então, a visão é sistema harmônico e integrado, uma cidade bem gerenciada tem que oferecer conforto, ser agradável de viver, né? A paisagem urbana que a SAID gosta de falar, oferece segurança, tem foco no cidadão, e usar como ferramentas tecnologia e gestão. Urbanismo como pano de fundo para o entendimento das medidas e ferramentas que possam constituir as Smart Cities. Aplicação prática de conceitos de planejamento urbano, sustentabilidade urbana, inovações tecnológicas para a gestão das cidades com o objetivo de oferecer qualidade de vida ao cidadão. Bom, você consegue passar o nosso vídeo? Eu tenho um vídeo curtinho que eu acho que ele ilustra muito bem o que a gente quer. Não sei se alguém já viu esse filme.
Volta para mim lá. Não pode voltar. Tá. Eu gosto muito desse vídeo. A Said insistiu, falando, você precisa passar esse vídeo. Eu tomei a liberdade de fazer uma coisa, eu não sei se alguém já tinha visto, mas eu dobrei a velocidade dele, porque esse vídeo foi feito em 68 e lá as pessoas tinham mais tranquilidade, tinham mais tempo, né? Eu falei, não, 7 minutos é muito tempo, eu preciso passar em menos tempo. Mas eu acho esse vídeo, foi feito pela SAS, no Canadá, não é, Álvaro? É canadense, e o conceito é visão sistêmica, né? Visão sistêmica, que é a capacidade de fazer o recorte correto, modelar adequadamente, incluindo as variáveis que afetam realmente o objeto de estudo, e não desprezar fatores que podem inviabilizar a solução pensada. Então, eu acho que esse vídeo ele mostra com muita clareza isso, e nesses 2 dias que nós trabalhamos, vocês perceberam que nós pegamos graus de abstração muito diferentes, e mesmo assim não fomos a fundo, né? Quer dizer, o pessoal aqui, por exemplo, do professor Fábio, né, o pessoal do CPQD, falou dos protocolos, mas no nível lá em cima, né? Porque a discussão é bem mais profunda do que isso, quer dizer, o recorte é outro. E o risco da gente perder a visão sistêmica, perder a visão do conjunto, é muito grande. Esse é o problema, dada a complexidade das cidades. Eu não estou falando nem de São Paulo,
Estou falando das cidades de uma maneira geral. Quer dizer, é um sistema muito complexo, certo? Não é... eu acho que aí, mais uma vez, é trabalho de equipe. Quer dizer, eu tenho a visão do urbanista, que vai organizar lá os espaços, a visão do economista, a visão do sociólogo, que a professora Rita falou, né? Cientista social, que vai discutir isso, mas todos têm os seus pontos de vista, mas para a cidade ser boa, ela precisa da contribuição de todos, porque os sistemas são muito complexos. Então, a gente nunca pode esquecer que as soluções que a gente vai dar podem ser feitas, resolvidas de uma maneira simples. A gente viu ontem, né, na apresentação, o Álvaro, exatamente isso. Quer dizer, teve um maluco, segundo a opinião da SAID também, né, uns arquitetos que idealizaram não sei o quê, não sei o quê. Aí vai implementar, puta, ele não levou em consideração não sei o quê, esqueceu disso, esqueceu daquilo. Esse é o problema. A gente precisa respeitar a complexidade dos sistemas que são complexos. E esse é o problema. E a gente não tem essa capacidade, né? Por limitação pessoal e por dificuldades intrínsecas desse tipo de coisa. Então, a representação abstrata de um sistema real, ela sempre é simplificada para poder estudar, que é a essência da construção de um modelo. O processo de modelagem é definir, estabelecer definições, definir relações, e depois eu posso construir modelos, sejam de que tipo forem, né? Eles podem ser modelos conceituais, podem ser modelos computacionais, qualquer coisa. Mas eu preciso entender que eles são muito complicados. Sistemas complexos, a complexidade se refere a um grande conjunto de variáveis cujas relações não podem ser mapeadas ou controladas. Eles têm como característica essa dinamicidade, intensidade e interação de componentes. Eu tenho feedbacks, né, entre os sistemas, realimentações, e tem interações não lineares, né? Mesmo a própria internet, aqueles gurus que preveem o que vai acontecer, ninguém previu, por exemplo, rede social, né? Você procura aí artigos do pessoal dizendo o que vai acontecer no futuro, é o tipo da coisa que não foi prevista. Primavera árabe, esse tipo de coisa, né? Bom, continuando. Então, a representação desses sistemas depende do objeto, né? Quer dizer, o automóvel é uma coisa para o engenheiro mecânico que vai fazer o projeto do carro, o automóvel para o engenheiro civil de estrada é o mesmo objeto que tem um modelo completamente diferente. E tem uma frase que eu gosto, que todos os modelos são errados e alguns são úteis, né? A gente nunca pode esquecer disso. A engenharia de sistemas, então, o desafio é conseguir identificar todas as variáveis que influem no sistema para conseguir modelar e implementar com sucesso essas soluções concebidas. E nas cidades, né? Muitas soluções não funcionam por falta de visão sistêmica, compreensão de que as tecnologias são sistemas sociotécnicos, ou seja, envolvem tecnologias e pessoas. E muitas vezes o pessoal que é especializado nas tecnologias esquece que tem pessoas que vão usar. Desconhecimento de ergonomia cognitiva, que é isso, né? A gente teve, né, André, a professora Júlia, que era uma especialista em ergonomia cognitiva, ela falava, olha, as pessoas vão usar os dispositivos, certo? E ficam constrangidas, que ela fala, nossa, eu sou um incompetente e não sei usar. Incompetente é quem projetou isso, que não fez uma coisa cujo uso é óbvio, certo? Ele tem que ser tornado óbvio. Esse é o problema, né? Então chega a tecnologia e fala, e agora, né? Uma vez, um professor da FEA estava dando uma palestra, ele falou, equipamento eletrônico é um equipamento feito por engenheiros eletrônicos para engenheiros eletrônicos. Gente, eu sou engenheiro eletrônico e tenho um monte de equipamento que eu não consigo usar. Ele falou, mas como que deve ser feito? O que esse cara pensou, né, para fazer aquilo? O que ele deve estar... Não é possível, né? E quem escreve o manual, quando tem. Então, a gente é muito ruim nisso ainda, né? Aliás, eu costumo dizer, automóvel, você aprendeu a dirigir com 18 anos, você dirige qualquer carro.
Esses equipamentos, cada um que surge, muda. Outro dia teve um banco, o pessoal estava reclamando. O pessoal mudou tudo. Eu todo mês fazia, salvava, não sei o que. Aí agora o site é novo. Você que é um incompetente, não conhece tecnologia, não sabe usar. Quer dizer, tem esses paradigmas também. Agora, imagina essa discussão nossa com um cidadão com pouca cultura, com dificuldade de falta de habilidade, né? Outro dia estava uma discussão que os filhos, foi com Álvaro essa discussão, né? Os filhos dos imigrantes chegam lá, aprendem a língua mais rápida e aprendem a usar a tecnologia mais rápida. Aí os pais ficam constrangidos, mas eu sou o pai. Entende? Esse é um problema. A gente precisa, quando traz a tecnologia, pensar nessa parte do sistema. Bom, continuando. Então, planejar para o futuro pode significar... isso é uma outra coisa também. Planejar para o futuro pode significar desprezar os problemas presentes, né, isso foi dito aqui, e modelar, resolver as questões presentes pode significar não criar mudança de rumo a longo prazo, que é uma discussão que ontem foi interessante, né? Pesquisa de origem e destino lá do transporte. Então eu vou resolver o problema, porque se as pessoas estão vindo daqui para lá, de lá para cá, eu faço um metrô aqui. Mas aí eu pergunto para o urbanista, não, espera um pouco. Hoje as pessoas estão fazendo um movimento nesse sentido, nessa região. Mas o que eu quero para o futuro, para a cidade, e como é que eu migro da situação atual para a situação futura? Essa é a complexidade. Porque se eu fizer o metrô aqui, eu vou resolver o problema aqui e vou engessar, porque o metrô não pode mudar depois. Então, eu tenho sempre essa questão. Quem pensa nisso? Né? Então, cada cidadão precisa compreender o seu papel, né, para realizar a sua parte e exigir dos demais que cumpram os seus papéis. Não há clareza de responsabilidade entre o público e o privado. Isso eu acho que é uma situação nossa, brasileira. Né? Eu, quando fiz graduação, foi no meio da ditadura, uma linha pesada, onde o cidadão não podia muito abrir o bico, né, porque ele tinha risco de ser preso ou de desaparecer. Na minha turma, o colega meu lá, que era o representante da minha turma, um dia sumiu. Nunca mais se soube dele. A ditadura foi... Não estou fazendo juízo de valor, estou contando um fato. Né? E o que acontece? Aí entra depois um governo assistencialista. Né? Não, o governo faz tudo para você, não sei o quê. Aí volta a democracia. Gente, a gente precisa entender que o país é nosso, somos nós. O que eu sei é que o ano que eu me formei, a gente estava no Milagre Brasileiro, com o todo-poderoso Delfim Neto, o Brasil era isso, era aquilo, né? E a Coreia era nada. Nada. Tinha acabado de sair de uma guerra. Certo? E hoje como é que estamos? Absolutamente inverteu. É um absurdo isso. É um absurdo. Fizemos tudo errado. Né? Então, a gente precisa entender isso. Quer dizer, nós como cidadãos, cada um de nós, temos que entender o nosso papel, temos que exigir do outro, e o outro, quando está ocupando uma posição, por exemplo, de representante, tem que fazer a parte dele, a universidade tem que fazer a parte dela. Outro dia tivemos uma palestra de uma pessoa que foi prefeito de uma cidade, falou, a universidade não faz o papel dela. Eu estou exigindo, como prefeito, eu sou engenheiro, que no empreendimento imobiliário precisa prever, para recolhimento das águas, um coeficiente de segurança maior. O empreendedor imobiliário falou, de onde você tirou isso? Ele falou, eu sei disso porque o clima está mudando, vai ter chuva mais forte e vai inundar se usar as normas atuais. Tá, e o que a universidade está fazendo com relação a isso? Eu falei, é verdade. Quer dizer, o mundo muda, cada um tem que fazer o seu papel. Não é? Agora, essa frase, a gente falou de transformação digital. O primeiro curso de pós-graduação que eu fiz foi com o Rudolph, um dos primeiros, em 73. A primeira coisa que ele escreveu na lousa foi World is going digital. 73, que era um mundo analógico naquela época, certo? A dificuldade das tecnologias era muito grande. Eu trabalhei num projeto de computador que, quando começou o projeto, a Intel lançou o primeiro microcontrolador.
E eu me lembro que eu desprezei. Imagina, é só de 1 MHz. O nosso tem 30 MHz, ele tinha 30 MHz, não sei o quê. Hoje, qualquer chip aí, vagabundo, que custa $1, é mais poderoso que a máquina que a gente fez naquela época, né? O patinho feio lá. Bom, então as novas tecnologias trazem novas oportunidades, e o que nós temos hoje, de fato, é muita tecnologia que foi desenvolvida e está esperando gente para inventar a aplicação. O Rodrigo falou aqui de modelo de negócio, não é nada mais do que isso. Pô, se eu juntar aquele negócio com aquele negócio, eu posso usar numa aplicação não sei aonde. É isso que está faltando. E a gente viu aqui numa série de exemplos e casos que foram relatados que tem muita solução simples, né? No fundo, o que está faltando não é inteligência artificial. É inteligência natural para a gente conseguir bolar essas aplicações simples, porque a tecnologia hoje é barata. Gente, um computador, um microcontrolador custa $1, menos de custa $1 para nós aqui. Lá fora custa até menos do que isso. É um computador, gente, que você programa, ele faz o que você mandar, né? Então, está faltando isso agora. E são soluções simples, quer dizer, está faltando recurso? Ótimo, vamos ao cérebro, né, que só gasta feijão, né, e arroz com um pouquinho de carne, e para desenvolver soluções inovadoras, para desenvolver coisas, para melhorar as nossas atividades, né? Criar um modelo sistêmico para não perder a visão global, integrar os stakeholders com a mesma visão compartilhada. Os novos sistemas de tecnologia criados devem integrar-se ao modelo sistêmico maior e mecanismos para a integração digital das pessoas, particularmente as mesmas capacitadas. Porque, no fundo, a desculpa é que gera desemprego, mas gera emprego do outro lado, né? Para fazer as máquinas, os softwares, etc. Só que tem um pequeno detalhe: o emprego que cria é de gente muito mais qualificada, não é qualquer um. Então a exclusão é cada vez maior. O que nós precisamos fazer é trazer essas pessoas. Eu não sei se lazer, não é, Rita? O lazer é uma coisa, mas talvez a atividade humana seja estudar. Porque eu, pelo menos, estou formado há 40 e poucos anos, eu estou descobrindo que cada vez mais eu sei menos, né? Eu cada vez mais sei menos. Tem tecnologia que surgiu depois que eu me formei, eu não estudei, não tinha quando eu fiz graduação. Gente, não é possível isso. Certo? Então, eu preciso criar esse tipo de mecanismo, e a gente precisa pensar em como fazer, né? Bom, e a gente, para finalizar, esse é o trabalho que a gente está fazendo agora, mais conceitual. A cidade é mais complexa e mutante, matriz de atividades humanas, seus efeitos e impactos ambientais, né? Alguns veem as cidades de forma metabólica, conforme diversos estudos, adicionando-se à carga informacional. Hoje a visão de redes urbanas se alterou para a visão do urbano. Necessária a passagem de modelos estáticos para modelos dinâmicos de cidade, né? Contribuição aqui da SAID, né? Minimização dos efeitos ambientais locais, otimização de situações de conforto para os assentamentos como habitat urbano, otimização do sistema de governança e gestão de espaços físicos e de informação. Foi feita uma pesquisa de que modelos existem, então foram procurados modelos de cidades inteligentes, surgiu aí vários modelos, tem o modelo da ISO, da 37, a gente está estudando um modelo que seria esse aí, que eu vou apresentar em seguida, tem alguns de algumas entidades que eles chamam de Urban Systems, e a gente está estudando a questão da como é que eu consigo representar essa coisa dinâmica, né? O modelo não tem o objetivo de propor uma organização à prefeitura, ele reflete a necessidade de considerar a dinâmica da cidade, necessidade de integração, e o modelo reflete uma visão de elementos importantes para oferecer ao cidadão. O modelo, essencialmente, é isso aí. Eu tenho demandas socioambientais, quer dizer, da sociedade e ambientais. Eu tenho a paisagem construída, quer dizer, é o que eu vejo da cidade.
Eu tenho projetos técnicos que eu vou daqui a pouco detalhar, quer dizer, que são os projetos, as coisas que eu vou construir para a cidade, e depois eu vou oferecer funcionalidades e serviço. Só que vocês podem ver que as setinhas azuis são os feedbacks, porque as demandas vão criar inclusão social, os projetos técnicos vão gerar os documentos para serem implementados, a paisagem construída é resultado de construção e reabilitação de ambientes e regiões, e depois eu tenho a implantação para eu conseguir obter isso. Agora, é muito difícil de representar. O melhor desenho que a gente conseguiu fazer foi esse, né? Então, as demandas econômicas, sociais e ambientais vão gerar projetos técnicos para eu ter duas coisas. Uma paisagem construída, quer dizer, é o que eu vejo da cidade, e funcionalidades e serviços. O que são projetos técnicos? Então, a gente tem esses itens que a gente conseguiu identificar. Quer dizer, quais são os tópicos, os issues que tem que ter uma cidade para ela conseguir ser uma cidade inteligente. São esses itens que eu vou... tem um slide para cada um agora, né? Quer dizer, gestão, que vai cuidar de governança, gestão pública, finanças, legislação, transparência, cada vez mais importante isso. A governança é um conjunto de ações que permite à prefeitura executar e controlar a situação com transparência. A gestão pública são serviços ao cidadão, recursos humanos adequados, recursos materiais, participação do cidadão, né, com conselhos, e cada vez mais a sociedade civil tem que se organizar para se integrar à gestão da cidade. Quer dizer, não é que o governo é problema dele, o governo é problema nosso, como cidadãos. A gestão ainda tem finanças, legislação, comunicação, economia e negócios. É engraçado que os outros modelos não tinham isso. Mas, puxa vida, uma cidade precisa oferecer um ambiente de negócio. Aliás, Barueri se apresentou aqui como a melhor cidade para fazer negócios. Ele precisa atrair, ele deve oferecer um ambiente, né? Criação de elementos que permitam a cidade se tornar um polo gerador de riqueza. Economia e desenvolvimento regional, inovação, emprego, empreendedorismo, abastecimento, arranjos produtivos locais. O professor Amato falou um pouco sobre isso, né? Cada cidade tem que saber a sua vocação. Formação social, a gente deu esse nome, mas essencialmente educação e saúde, que é oferecer uma vida saudável para o cidadão, né? Educação, cultura, saúde, esportes, né? E aqui esportes visto com a visão de esporte como saúde, né? Depois, cultura e lazer. Oferecer ao cidadão um ambiente agradável em todos os momentos. Quer dizer, ele trabalha aí durante a semana, ou vai ter os períodos de lazer, ele tem aonde ir, tem que assistir alguma coisa na cidade, etc., que a gente tem pouco isso aqui, né? Quer dizer, eu moro em Jundiaí, por exemplo, teatro você tem que vir em São Paulo, né? Porque lá não tem quase nada, né? Então, oferecer um ambiente agradável em todos os momentos, oferecer atividades de cultura, lazer, turismo e recreação. E é engraçado porque o nosso país é muito ruim nisso, né? Quer dizer, o número... Outro dia eu estava vendo uma reportagem, o número de turistas que vem para o Brasil é menor do que o número de turistas que visita Paris, a cidade de Paris. É brincadeira, né? Quer dizer, a gente é muito desorganizado. Atividades culturais, né? Arquitetura e urbanismo, criação de uma paisagem urbana, organização do espaço urbano, explorar ao máximo os ecossistemas digitais, oferecendo oportunidade para o uso de tecnologias para a convivência urbana. Arquitetura e urbanismo, meio ambiente, urbanismo, paisagismo, construções, patrimônio histórico, habitação, mobilidade, toda essa questão do que você enxerga na cidade pode viver. Infra e superestrutura, que é suprimento de elementos de operação. Quer dizer, o conceito aqui, itens utilizados pelos cidadãos e pelas empresas no dia a dia. Aí é água, luz, energia, gás, essas coisas todas. Está aí a lista. Opa. Depois, emergência. A cidade tem que oferecer uma infraestrutura adequada.
aliás, nesse ponto específico, eu acho que a gente é um país absolutamente privilegiado, né? A gente tem um convênio com o pessoal da PUC, no Peru, em Lima. Você vai lá na Engenharia Civil, o pessoal tem uns negócios que simula terremoto, não sei das quantas. Eu estava um dia em reunião, aí tinha uma simulação de terremoto, aí tem que sair, interromper. Gente, nós não temos nada disso, a gente é privilegiado nesse aspecto. Né? Não, a gente tem, mas foi construído pelo homem, né? Não esqueça. Se não tem, já que não tem, aí o pessoal cria, né? Os mineiros que gostam disso. Que é segurança, bombeiros e engenharia civil, né? Não, agora está todo mundo assim, não, agora, olha, agora vai cair tal dia, aí não cai, né? Não, mas agora vai, está 4 centímetros ao dia. Em breve terremotos, é. Então, o modelo tem por objetivo manter em mente que as cidades são sistemas de alta complexidade, todas as iniciativas devem levar em consideração as variáveis que influem os sistemas e muito cuidado nas suas implementações. O modelo serve como um framework para o grupo definir e explorar os temas específicos de pesquisa, para garantir essa visão integrada. Ok? Era isso. Obrigado, gente.